salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, cara, como vai você? Tá com saudade, não tá? Tá com saudade. Eu também tô com saudade. Mais uma aula aí. Professor Alan Vasconcelos, o verdadeiro. A aula hoje é maneiro. Análise combinatória. Esse pra mim, e não só pra mim, pra grande maioria dos professores de matemática e para aquelas pessoas que já passaram pelo ensino médio, é o pior e mais difícil assunto de matemática. Ele é pior e mais difícil não pela sua matemática, não pelo seu algebrismo, que aqui quase não tem. Então, se você é aquele cara que não gosta de fazer conta, esse assunto aqui ele é seu. Contudo, esse assunto te faz pensar. É o tipo de assunto que faz você queimar a cabeça, é o tipo de assunto que faz você ter dor de cabeça. Análise combinatória. Então, vamos deixar de papo e vamos falar aqui. É uma área da matemática que estuda a quantidade de maneiras que uma determinada decisão pode ser tomada ou a quantidade de elementos de um conjunto específico, né? Então, quando você sai da sua casa e vai para sua escola, para o seu curso, você tem vários caminhos para se fazer. Você já parou para pensar quantos caminhos possíveis você pode fazer para ir da sua casa ao curso? É, podem ser vários caminhos, né? Talvez centenas, milhares, se você morar um pouquinho distante. Claro que tem aquele que você prefere, tem aquele que é mais curto, mas existem outros caminhos. Você tem algumas blusas e calças no seu guarda-roupa. Já parou pra pensar quantos looks diferentes você pode formar com isso? De quantas formas diferentes você pode não repetir uma roupa? Então, é isso que a análise combinatória faz. A análise combinatória é a parte da matemática que ela estuda as possibilidades. E por que ela foi muito desenvolvida? Por conta desses caras aqui, olha, dos jogos de azar. Quando você joga um jogo de azar, apesar dele ser de azar, o que você quer ter nele é sorte. Você não quer perder, ninguém nunca quer perder, e principalmente dinheiro. Então, a análise combinatória ela foi amplamente difundida para estudar possibilidades dentro dos jogos de azar. Então, de quantas formas diferentes eu consigo jogar, ou já saíram tais cartas, quais são as possíveis cartas nas mãos dos companheiros de mesa, qual a minha probabilidade de eu ganhar se eu fizer tal movimento, e probabilidade é um assunto que complementa essa matéria, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá bom? Então, basicamente, análise combinatória é a quantidade de eu tomar certas decisões ou a quantidade de elementos de um conjunto específico. Como assim, professor? Conjunto específico, decisões. Decisões, por exemplo, em um prédio há duas portas. De quantas formas diferentes eu posso entrar nesse prédio? Duas. Eu tive que tomar a decisão. Eu tive que escolher uma porta. Ou quantidade de elementos de um conjunto. Quantos números pares existem entre um e 100? Então é a quantidade de conjuntos aí específico, quantidade de elementos de um conjunto específico. E apesar desse assunto ser realmente um pouquinho difícil, eu vou tentar deixar tudo bem mastigadinho para os senhores, para que seja menos complicado para quando você estiver resolvendo alguma questão. Então, primeiro, o que analisar? Primeira coisa que você tem que analisar, se os elementos do conjunto ou as decisões que você está tomando são iguais. Como assim, professor? Olha, imagine que eu tenho um saco e esse saco ele possui 50 bombons. Mas todos os bombons são iguais, certo? Eu quero retirar um bombom do saco. De quantas formas diferentes eu posso fazer isso? Olha, apenas de uma forma. Porque apesar do meu conjunto ali ser muito grande, apesar de eu ter 50 bombons, são todos iguais. Então se eu tiro um bombom dentro do saco, ou se eu tiro o outro bombom dentro do saco, eles são iguais, né? Então eu só tenho uma forma possível de retirar um bombom nesse caso. Então eu tenho que me atentar se os elementos do meu conjunto se eles são iguais, ou se as decisões aqui nesse caso são iguais também. Depois, o que eu devo analisar? Se a ordem interessa, porque a ordem dos elementos podem interessar ou não. Lembra no início do vídeo que eu te falei, olha, de quantos looks diferentes eu consigo usar uma calça, uma blusa, certo? A ordem nesse caso interessa, porque eu não consigo colocar a calça no lugar da blusa, nem a blusa no lugar da calça. Existe uma ordem certa de eu colocar as coisas. Por exemplo, eu quero que um número seja par, ok? Então, a ordem aqui interessa, porque o último número, o último algarismo, ele precisa ser divisível por 2. Se isso não acontecer, ele não vai ser par. Então, quando a ordem interessa,
Eu tenho que analisar isso ou quando a ordem não interessa. Professor, quando é que a ordem não vai interessar? Geralmente aqui é quando eu estou fazendo grupos. Por exemplo, quantos casais eu consigo formar, certo? E se eu estou formando um casal, não importa quem foi o primeiro ou o segundo escolhido. O casal, que é uma coisa só, é uma única. É algo único. Não importa a ordem nesse caso, né? Então, sempre que a ordem não interessar, eu vou estar me referindo, e pode deixar isso como um bizuzinho, né? Bizu. Sempre que o problema se referir a um grupo, um trio, uma dupla, é quando a ordem não interessa. A gente está falando de grupos e a quarta coisa que você deve analisar é se uma decisão deve ser tomada antes da outra. Por exemplo, vou dar o mesmo exemplo. Eu quero que um número termine. Que eu quero que um algarismo de 4. Blá 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 blá. Eu quero que um número de 4 algarismos ele seja par. Então, para que um número de 4 algarismos seja par, esse último cara ele tem que ser divisível por 2. Esse último cara ele precisa ser par. O resto, aqui tanto faz. Então, neste caso, uma decisão ela tem que ser tomada antes da outra. Então, você tem que se atentar nisso, tudo bem? Eu tenho que sempre começar pelas minhas limitações do problema. Eu tenho que sempre começar naquelas decisões que são muito importantes para o problema. Então, hoje nós vamos aprender uma coisa chamada princípio fundamental da contagem, ou, para os mais íntimos, PFC. Professor, Premier Futebol Clube? Não, cara. Princípio fundamental da contagem. É um princípio que nós vamos utilizar para fazer essas análises combinatórias que são um pouquinho mais básicas. Então, existe o princípio da adição e o princípio da multiplicação. E existe uma palavrinha-chave aqui que eu vou te explicar. Olha, imagina que há um evento A e existam X possibilidades para que o evento A ocorra. Há X formas diferentes de fazer o evento A, melhor falar assim. Existe o evento B, existem Y possibilidades de fazer o evento B. Eu quero que aconteça o evento A ou o evento B. De quantas formas diferentes a gente pode fazer isso? Vai ser X mais Y. Vai ser a quantidade condicional. As condições para o evento A mais as condições do evento B. Então vai ser todo o conjunto amostral de A mais o conjunto amostral de B. Se eu quero que aconteça o A ou o B. Como assim? Olha, ou eu uso meias ou eu uso tênis, certo? Então, de quantas formas diferentes eu posso fazer isso? Eu posso usar meia sem tênis ou tênis sem meia. Não estou usando meia e tênis ao mesmo tempo. Então, sempre que houver a palavra ou, o que você vai fazer vai ser somar o seu conjunto amostral. E agora, o princípio PFC da multiplicação. Imagina que eu tenho aqui, olha, A. Para um evento A ocorra há X jeitos desse evento A acontecer e que para o evento B ocorra há Y jeitos, Y formas de que esse evento B ocorra. Então eu quero que aconteça o evento A e também aconteça o evento B. O A precede o B sucede o A. Então, de quantas formas diferentes isso pode acontecer, vai ser o produto dos dois. Se aparecer a palavrinha e, você vai multiplicar. É o princípio fundamental da contagem, e aqui eu utilizo o princípio fundamental da contagem utilizando a multiplicação. Então não adianta falar muita teoria, porque nós só vamos realmente aprender isso daí quando a gente colocar a mão na massa, quando for na prática. Vamos fazer algumas questões aqui para a gente começar a brincar com esse PFC, tudo bem? Olha só, primeira questão. O João recebe R$2 de sua mãe para comprar caneta e uma lapiseira, cada uma custando R$2. Então, ou ele vai comprar uma caneta, ou ele vai comprar uma lapiseira, tudo bem? Já pescou aí a ideia. Ó, ou ele compra uma caneta, ou ele compra uma lapiseira. Na papelaria, João encontrou 5 tipos diferentes de caneta e 7 tipos diferentes de lapiseira. De quantas formas distintas João pode fazer a compra? Então vamos olhar que aqui a gente está utilizando o ou. Se você utiliza o ou, você utiliza o princípio fundamental da contagem da soma. Há 5 canetas, é isso? E 7 lapiseiras. Se apareceu o ou no problema, olha, eu vou somar as quantidades de possibilidades. Então vai ser 5 mais 7, que é igual
a 12. Olhando assim nem parece tão difícil, mas você tem que ter uma certa malícia, tá bom? Se não fosse uma caneta ou uma lapiseira, vamos supor que a mãe de João desse R$ 4 pra ele, tudo bem? E ele pudesse comprar uma caneta e uma lapiseira. Se aparecesse um E, aí você teria que multiplicar os dois, ok? Então seriam 5 vezes 7 é 35. Mais uma questão aí pra gente treinar nosso PFC. Olha, deseja-se pintar a haste de madeira que possui 5 listas verticais. Se dispormos de 4 cores distintas e se 2 listas não podem ser pintadas da mesma cor, determina de quantas maneiras podemos pintar a bandeira. E repare que apesar de não aparecer o sufixo E aí, nós sabemos que a bandeira ela tem que ser pintada Então nós não pintamos ou uma listra ou a outra. Nós pintamos a primeira listra e a segunda listra e a terceira listra e a quarta listra. Então essas 5 listras elas precisam estar pintadas simultaneamente, tudo bem? É o que o problema pede. Então aí eu já sei que existe o sufixo E. Eu vou utilizar o PFC, princípio fundamental da contagem, da nossa multiplicação. Agora observe que aqui nós temos uma manha. Olha, nós temos 4 cores, que eu vou falar a cor A, B, C e D. Tudo bem? Nessa primeira lista, há 4 possibilidades de cores para escolher. Então aqui há 4 possibilidades. Nessa terceira lista, eu não posso usar 4, porque eu já usei uma cor aqui em cima. Não importa saber qual é, tá? Mas já usei. Vamos supor que eu tenha usado a cor A. Já não posso repetir ela aqui embaixo. O problema fala que as cores não podem se repetir. Então, quantas cores sobram? 1, 2, 3. Aqui nessa terceira lista, eu tenho 3 cores. Não é que o problema fala que as cores não podem se repetir. Não podem se repetir de forma adjacente. Ou seja, as cores não podem ser vizinhas e serem parecidas. A próxima lista de baixo, olha, nós temos 4 cores, sendo que não pode ser igual a cor de cima, ok? Então, restam 3 possibilidades. Aqui embaixo a mesma coisa. Há 4 cores, mas eu não posso usar a cor que eu usei aqui. Então há 3 possibilidades. E aqui embaixo a mesma coisa. Existem 4 cores, mas eu não posso usar a cor que eu usei aqui em cima. Então há 3 possibilidades. Então qual o resultado final? Eu tenho que fazer o produto. 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então isso daqui é 4 vezes 81. 160 mais 160, 320. Isso daqui é igual a 324 possibilidades. Determine de quantas maneiras podemos classificar os 4 empregados de uma microempresa nas categorias A ou B, sendo que o mesmo empregado pode pertencer às 2 categorias, né? Então, o empregado, ele pode ser da categoria A, ele pode ser da categoria B, ou ele pode ser da categoria A e B. O empregado pode pertencer ao mesmo tempo às 2 categorias. Como que a gente faz isso? Olha, eu tenho 4 empregados. 1, 2, 3, 4. Cada empregado pode pertencer a 3 categorias. Então esse cara, esse primeiro eu vou chamar de empregado X, Y, Z e W. Tudo bem? Esse é o empregado X, esse é o empregado Y, esse é o empregado Z e esse é o empregado W. O empregado X, ele pode pertencer à categoria A, B ou ele pode ser da categoria A e B. Então há 3 possibilidades para que eu classifique o empregado X. O empregado Y, ele pode ser da categoria A, pode ser da categoria B ou da categoria A e B. Há 3 possibilidades de se caracterizar o empregado Y. O Z e o W, você vai fazer isso analogamente e há 3 possibilidades também. Observe que eu estou caracterizando os empregados ao mesmo tempo. Olha, eu estou caracterizando o X, o Y, o Z e o W. Então eu tenho que usar o princípio da multiplicação. Tudo bem? Isso daqui é 3 elevado à quarta potência, que é igual a 31 possibilidades. Você já deve ter visto que o número de subconjuntos possíveis para n elementos
é dado por... Então, se eu tenho N elementos, vamos supor, 4, 5, 6, 10, 1 milhão. O número de subconjuntos possíveis que eu consigo formar distintos é 2 elevado a N, né? Subconjuntos de N, ao contrário aqui. Por que isso, professor? Então, vamos supor que eu tenho aqui, olha, 3 elementos. Eu quero saber se esse cara faz parte do subconjunto. Então, eu tenho um subconjunto aqui e eu quero saber se esse cara faz parte do subconjunto. Essa equação você deve ter visto na sua vida, essa daqui é a demonstração dela. Você pergunta, ei, você faz parte do meu subconjunto? Qual resposta ele pode te dar? Sim ou não? Há duas possibilidades. Então aqui vai ser 2. Eu chego para o próximo elemento e pergunto, ei, você faz parte do meu subconjunto? Ele vai responder sim ou não. Então há duas possibilidades. Eu chego para o próximo elemento e pergunto, ei cara, você faz parte do meu subconjunto? Ele vai responder sim ou não. Duas possibilidades. Até que eu faço isso pro enésimo termo. Esse aqui é o 3, o enésimo. Ele vai responder duas possibilidades também, sim ou não. Então, quando eu fizer esse produto, eu tenho um produto de termos aqui. Isso daqui é 2 elevado a n. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, n vezes. Que é o resultado dessa fórmula que você aprendeu. Questão 4. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar usando somente os dígitos 1, 3, 5, 7 e 9? Então eu tenho 5 dígitos para poder utilizar, ok? Eu tenho que formar um número de 3 algarismos. Sendo que esses algarismos, eles precisam ser distintos, eles não podem ser iguais. Então eu tenho 1, 3, 5, o 7 e o 9. Há 5 possibilidades para poder utilizar. Então eu tenho um número, e aqui nesse primeiro cara pode aparecer o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9. Há 5 possibilidades. Só que os algarismos eles precisam ser distintos. Se não houvesse a palavra distintos, seria 5, 5 aqui, sem problema. Como há distintos, olha, eu já tive que utilizar um algarismo, vamos supor, não sei, né? Mas vamos supor, utilizei o 3. Sobraram 1, o 5, o 7 e o 9. Sobraram 4 algarismos ainda para utilizar. Então isso daqui é vezes 4. E o próximo, olha, usei o 1, o 3 aqui no primeiro. Vamos supor que o próximo seja 1 aqui. Então restaram quantos algarismos para utilizar? Restaram 3 algarismos. Então o próximo tem que ser 3. E como esses números eles precisam estar aqui simultaneamente, é o E. Tem que ter o 5, e o 4 e o 3. Eu vou multiplicá-los. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60, que é a resposta. Então, com esses dígitos, eu consigo formar 60 algarismos distintos, onde os dígitos não se repetem. Então, vamos lá. Essa questão ela parece ser complicada, mas não é. Vamos respirar e vamos escrever. Olha, observe o diagrama. O número de ligações distintas de x para z. Então você pode pensar isso daí tudo como cidades e as setinhas como caminhos. Olha, eu tenho cidade x, y, z, a cidade RS. E eu tenho que sair da cidade x e parar na cidade z. Eu quero saber de quantos caminhos diferentes eu consigo fazer isso. Então vamos escrever, a princípio, como que eu consigo sair de x e chegar em z. Olha, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer x, depois ir para r e depois ir para z. Ou eu posso sair de x, depois ir para y e depois ir para z. Ou eu posso sair de x, depois vou para s e depois eu paro em z. Mas há ainda caminhos alternativos. Olha, eu posso sair de x, ir para r, para depois ir para y, para depois ir para z, ou ainda eu posso sair de x, ir para s, para depois eu ir para y e depois ir para z. Então há essas 5 possibilidades para ir de cidade a cidade. Só que entre a cidade x e a cidade r, por exemplo, há 3 caminhos. Entre a cidade R e a cidade Y há 3 caminhos, entre o Y e o Z há 2 caminhos. Então, quantos caminhos diferentes eu consigo formar entre as cidades X e Z?
Vamos ver, olha. Para ir de x para r, há 3 possibilidades. Vou escrever isso. Para ir de r para z, há uma possibilidade. Para ir de x para y, há uma possibilidade. E para ir de y para z, há 2 possibilidades. Para ir de x para s, há 3 possibilidades aqui, há 3 caminhos. E de s para z, há 2 caminhos. Agora, para ir de x até r, há 3 caminhos a se fazer. Para ir de r até y, também há 3 caminhos a se fazer. E para ir de y a z, há 2 caminhos a serem feitos. Para ir de x a s, há 3 caminhos. De s a y, há 2 caminhos. E de y a z, há 2 caminhos. Então, observa que eu tenho que fazer, para esse caminho, por exemplo, eu tenho que ir de x para r e depois ir de r para z. Essas coisas acontecem sucessivamente, elas são simultâneas. Eu não consigo ir de x para r e depois não ir para z, porque o final tem que ser z. Então, para esses caras, eu tenho que multiplicar. Eu tenho que usar o PFC usando o princípio da multiplicação. Então, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2 é 2. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Olha, observe que aqui eu tenho uma possibilidade, ou outra, ou. Então eu preciso somar. Aqui foi legal que nós utilizamos os dois PFCs. Utilizamos o PFC da multiplicação e o PFC da soma simultaneamente. Quando eu realizar esta soma, eu vou ter o resultado igual a 41. Então há 41 caminhos, 41 formas diferentes que eu consiga ir aqui da cidade X e parar na cidade Z. Mais uma aí, questão 6. O número de maneiras que 3 pessoas podem sentar-se é uma fileira de 6 cadeiras vazias, de modo que entre 2 pessoas próximas sempre tem exatamente uma cadeira vazia. Então, vamos lá. Eu tenho 3 pessoas. Vou fazer aqui. E eu tenho 6 cadeiras, né? Eu vou ter 2 casos, eu vou explicar. Primeiro caso, segundo caso. Olha só, a letrinha O, eu estou me referindo a uma cadeira que esteja ocupada. E a letrinha V, eu estou me referindo a uma cadeira que esteja vazia. Então, o primeiro caso, ocupada, vazia, ocupada, vazia, ocupada, vazia. E o segundo caso, vazia, ocupada, vazia, ocupada, vazia, ocupada. Reparem que eu tenho 3 pessoas a serem sentadas aqui. Eu tenho 3 pessoas para sentar nessa fileira, né? Então, olha só. Aqui eu tenho 3 possibilidades. Uma se sentou. Agora eu tenho 2 possibilidades. A segunda se sentou. Só resta mais uma pessoa a se sentar. Aqui agora a mesma coisa, olha. A sentar nesse assento haviam 3 pessoas. Uma se sentou. Restam 2 pessoas a se sentar. A segunda se sentou. Só resta uma pessoa a se sentar. Irei multiplicar. Tudo bem? Então, aqui dá 6, aqui dá 6. Professor, vou multiplicar esses 2 casos ou vou somar esses 2 casos? Reparem, ou acontece isso daqui, ou acontece o caso de baixo. Se é um ou, eu tenho que somar. 6 mais 6 é igual a 12. E a resposta aí é a letra D. Mais uma aí, olha. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com 0, 1, 2, 3 e 4. Letra A, sem repetição, vou fazer a primeira, que é a letra A. Os números não podem se repetir, tudo bem? Então eu quero o número de 3 algarismos. 1, 2, 3. E os dígitos são 0, 1, 2, 3 e 4. Eu tenho 5 dígitos. Então quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui nessa primeira casa? 5? Não, toma cuidado. Eu não posso colocar o 0, porque se eu colocar o 0 aqui, não me faz o número de 3 algarismos, me torna o número de 2 algarismos, né? Porque o 0 é a mesma coisa que não ter nada antes. Então há 4 possibilidades aqui. Eu tinha 5, agora não tenho, eu tenho 4, né? Só que os números, eles
vamos lá. Eu tinha 5 para usar e agora eu tenho 4, porque os números eles não podem se repetir. Então é 4, usei 4, usei mais 1, né? Agora eu tenho 3. 4 vezes 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 4 é 48. Então, há 48 números distintos que podem ser formados, de 3 dígitos, que podem ser formados com esses algarismos. E a letra B pede para que esses números sejam ímpares. Quantas possibilidades eu tenho? Olha, para que o número seja ímpar, ele tem que terminar aí com esses números que ele me deu. Ou com 1, ou com 3. Então, há 2 possibilidades. Então, é 1 e o 3, certo? Aqui antes, eu poderia usar o 1, o 2, o 3 e o 4. Só que eu utilizei o 1 ou o 3, né? Então, supondo que eu tenha utilizado 1, sobraram 3 números para colocar aqui. Então, restam agora o 0, o 2 e o 3. Então, restam 3 possibilidades aqui. E é só fazer o produto. 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. Galerinha, é isso. Espero aí que tenha sido esclarecedor o vídeo. A gente vai voltar a falar de análise combinatória. Fica tranquilo, isso daqui é só a pontinha do iceberg. É só o início. Então no próximo vídeo a gente vai ver fatoriais, arranjos, tudo bem? E vou trazer mais uma bateria de exercícios para que a gente pratique isso daí. Como eu disse, a matemática disso daqui não é pesada, mas você tem que pensar. E pensar dói a cabeça, né, filhão? Um forte abraço aí. Tamo junto. Até a próxima. Um beijo, tio. Eu amo vocês.